Olá, eu sou o professor Felipe Aron e vou te explicar a linha do tempo da Primeira República. Este é um período da nossa história que vai de 1889 até 1930, onde nós tivemos 13 presidentes e muitos fatos importantes, revoltas, muitos processos. Então vamos lá, mas antes de tudo, se inscreve aí no meu canal, clica lá embaixo no inscrever-se e me dê essa força. Nós vamos pular os dois primeiros governos do Marechal Deodoro da Fonseca e do Marechal Floriano Peixoto, porque eu já abordei esse assunto na minha videoaula sobre Proclamação da República. E então vamos direto para o terceiro governo, que foi aquele de Prudente de Moraes, de 1894 até 98. Este foi um governo que herdou uma situação econômica muito ruim por causa do encilhamento do governo anterior. Vá lá no meu outro vídeo da proclamação que lá eu explico isso. Por outro lado, foi no governo dele que foi derrotada a Revolução Federalista, que se centralizou no Rio Grande do Sul, mas que ocupou o sul inteiro do Brasil, entre os federalistas e os positivistas. Por outro lado, se para ele acabou este problema, começou outro, a Revolta de Canudos, lá na Bahia, em 1896 até 1897. De 1898 até 1902, o governo Campos Salles. Foi lá que foi resolvida a questão do Amapá pelo velho Barão do Rio Branco. Foi neste governo também que ocorreu um saneamento das finanças. Foi quando o governo cortou vários gastos, parou de ficar imprimindo moeda loucamente e deu uma resolvida aí, um ajuste fiscal na economia. Já no lado político, o governo Campos Salles iniciou a política dos governadores. É quando o presidente apoiava todos os governadores e, em troca, os governadores iriam eleger aí bancadas de parlamentares favoráveis ao presidente da República. Ou seja, ninguém teria oposição. Brasil, há mais de 100 anos fabricando pizzas na política, não é mesmo? Bom, então vamos lá. O próximo governo é Rodrigues Alves. Esse cara foi o que comprou o Acre da Bolívia. Foi também, obviamente, quando começou o ciclo da borracha, que era lá na Amazônia. O Brasil, ele produzia borracha e exportava. Isso vai cada vez mais crescer até a Primeira Guerra Mundial. Como consequência da urbanização que o Brasil estava tendo aí no início do século XX, foi nesse governo dele, em 1904, que ocorre a Revolta da Vacina, que foi quando o governo queria vacinar as pessoas para evitar epidemias e a galera ficou louca, pô, vai me espetar, tá doido? E aí teve revolta, teve briga, tal, mas bom, Zé Gotinha tá aí até hoje, né? Então vamos lá, para o próximo governo. Entre 1906 até 1909, nós tivemos o governo de Afonso Pena. Esse cara iniciou a política de valorização do café, lá o convênio de Taubaté. Basicamente, o governo ia comprar o excedente aí do que não fosse vendido do café. Sacanagem fazer isso com dinheiro público, mas ele queria garantir aí os empresários nacionais. Esse cara também estimulou a vinda de imigrantes para o Brasil. Foi aí também quando começa oficialmente, em 1908, a imigração japonesa em massa. O Brasil é o país que mais recebeu imigrantes japoneses. Como esse cara era muito voltado para a produção do café e as lavouras e tudo mais, estimulando imigrantes, ele também reformou aí ferrovias e portos. Fez toda uma estrutura voltada para a exportação. E aí, em 1909, entra o presidente Nilo... Peraí, professor Felipe Aron, pelas minhas contas aqui, esse presidente devia ter ficado até 1910, não é mesmo? Assim, Palomino. Só que o Afonso Pena teve um grande problema. Aliás, o último problema de sua vida. Ele acabou morrendo. E aí, em 1909, entra Nilo Peçanha, que completa seu mandato até 1910. Basicamente, esse cara criou, junto aí com o Marechal Rondon, serviço
Serviço de Proteção ao Índio. Em seguida, nós temos o terceiro militar a ser presidente do Brasil, Hermes da Fonseca. É um cara meio que de fora dessa política do café com leite, muito conhecida nesse período pelo acordo entre São Paulo e Minas. Hermes da Fonseca foi o presidente de quando foi criada a primeira universidade do Brasil. Você sabe qual foi? São Paulo, Rio, Minas? Não, nada disso. A Universidade do Paraná, em 1912. Também nessa época, no mesmo ano, começa a Guerra do Contestado, lá na fronteira do Paraná com Santa Catarina. É uma guerra que acabou por definir de vez as fronteiras entre esses dois estados. A Marinha também desencadeia a Revolta da Chibata, contra castigos físicos a militares. E dizem que nesse período, o senador Pinheiro Machado, um gaúcho, era o cara que realmente mandava no governo. Ele era conhecido como o Condestável da República. Só que ele morreu logo depois que esse governo acabou. E aí nós temos o próximo governo. Entre 1914 e 18 temos Venceslau Braz, que é quando em 1916 é criado o Código Civil Brasileiro. Também nessa época, a Primeira Guerra Mundial vai ajudar aí a desenvolver a indústria do Brasil. Mas é também a partir dessa época que o Brasil vai passar por greves, algumas muito famosas, que vão criar instabilidade no governo. A partir daí o bagulho vira level hard. Em 1918, Rodrigues Alves foi eleito presidente, só que ele acabou morrendo antes de tomar posse. Já é o segundo aí que morre, hein? O negócio tá ficando difícil. Então assume Delfim Moreira, que era o seu vice de 1918 até 19, quando são convocadas novas eleições. É assim que funcionava a lei eleitoral da época. No governo Delfim Moreira, o Brasil participou aí do Tratado de Versalhes, aquele lá que encerrou a Primeira Guerra Mundial. O Brasil foi favorecido em alguns pontos pela venda do seu café que estava encalhado aí em portos europeus. Enfim, aí chega em 1919 e é eleito um cara lá do Nordeste, o advogado paraibano Epitácio Pessoa. Epitácio Pessoa criou 200 açudes para combater a seca no Nordeste. Já na região sul, ele criou mais de 1000 quilômetros de ferrovias. É, você vê pessoas aí hoje falando, o Brasil devia apostar em ferrovias, que blá blá blá. Em 1919, Epitácio Pessoa já pensava nisso. Bom, também no seu governo, teve a primeira transmissão de rádio no Brasil. E é também marcada pela Semana de Arte Moderna de 22. Daí nós temos o muito instável governo de Arthur Bernardes. Antes mesmo dele ser eleito, quando ele era só candidato, alguns militares já ficavam causando na candidatura dele, dizendo que não o aceitariam. Quando ele assumiu, realmente foi bem isso que aconteceu. Tanto operários fazendo greves, quanto militares, tenentistas, se revoltando contra o seu governo, levou ele a governar quase o tempo inteiro em estado de sítio. Foi também nessa época que o Brasil abandonou aí a Liga das Nações. E isso nos leva ao último governo da República Velha. Washington Luiz, pegando uma situação muito instável, foi o cara que deu início aí a uma coisa chamada Lei Celerada em 1927, que instituía a censura prévia aos meios de comunicação. Então as pessoas têm muita razão em dizer que a era Vargas foi muito pesada na censura. Só que o negócio começou já um pouco antes aí no Washington Luiz, viu? Esse cara priorizou muito a construção de estradas, diferente do outro que era ferrovias. Ele criou a estrada que ligava São Paulo ao Rio de Janeiro e a que ligava o Rio de Janeiro até Petrópolis. As coisas no seu governo estavam muito difíceis e ficaram ainda piores quando eclode aí em 1929 a grande crise que vai inclusive levar ao fim deste regime da República Velha, o início da Era Vargas. Aliás, uma curiosidade final aí pra você. Você sabia que Getúlio Vargas foi ministro da Economia ou da Fazenda do governo Washington Luiz? O mesmo que ele foi derrubar depois? Pois é, né? A história tem dessas coisas. Bom, então é isso. Se você gostou mesmo, dá o seu like aí, se inscreve no meu canal, curte aí a nossa página no Facebook. Então é isso, meus amigos, e falou!